Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos períodos mais complexos e, olha, até hoje controversos da história do Brasil, os 21 anos da ditadura militar. E para começar já tem uma polêmica. Foi ditadura ou regime militar? O nome já é um debate, né? Bom, o governo até que mantinha uma fachada de democracia, com um sistema de 2 partidos e tudo mais. Mas na prática a realidade era bem outra. A suspensão de direitos constitucionais, principalmente a partir de 1968, não deixa muita margem para dúvida de que se tratava sim de uma ditadura. Então, para a gente conseguir entender de verdade como é que o Brasil chegou nesse ponto e, mais importante, como saiu dele, a gente vai percorrer essa história em 5 momentos-chave. Vamos começar lá na crise que abriu o caminho para o golpe e vamos até as cicatrizes que, bom, estão aí até hoje. Então, vamos lá, primeira parte. Para entender o golpe de 64, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e entender o clima do Brasil e do mundo naquela época. E que clima era esse? Era o auge da Guerra Fria. O mundo estava completamente dividido naquela tensão entre capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e comunismo, pela União Soviética. E essa paranoia global, ela respingou direto aqui no Brasil. Os Estados Unidos, com um medo terrível de surgir uma nova Cuba por aqui, apoiaram ativamente os movimentos anticomunistas. E aqui dentro do Brasil, o epicentro da crise era o presidente João Goulart, o Jango. Ele começou a propor as famosas reformas de base, que incluíam, por exemplo, a reforma agrária. Isso, claro, foi o suficiente para apavorar as elites, a classe média conservadora e boa parte da imprensa, que viam naquilo uma ameaça comunista. O resultado? Protestos enormes, como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que acabaram criando o pretexto ideal para a intervenção dos militares. Certo? Então o golpe aconteceu. E a promessa dos militares era de uma intervenção rápida, sabe? Coisa de vamos só botar a casa em ordem e já saímos. Só que não foi bem assim. O que era para ser breve acabou se transformando num regime que durou mais de 2 décadas. E como eles consolidaram esse poder todo? A principal ferramenta foram os atos institucionais, os famosos AIs. Eram decretos que valiam mais que a própria Constituição. E com eles, passo a passo, a democracia foi sendo desmontada. Eleição para presidente virou indireta, todos os partidos políticos foram extintos, eleição para governador também passou a ser indireta. Foi um desmonte sistemático do sistema político. Essa extinção dos partidos criou um sistema que era mais uma fachada de democracia. De um lado tinha a Arena, que era o partido do governo, que apoiava tudo. Do outro, o MDB, que era a oposição consentida, sabe? Podia existir, mas com muitas limitações. Na prática, servia só para abrigar quem era contra o regime, mas sem poder de verdade para mudar as coisas. E a partir daqui que a história fica ainda mais pesada. A gente entra agora no período mais duro e sombrio da ditadura, os chamados Anos de Chumbo. O que aconteceu foi que, em 1968, a oposição ao regime cresceu muito, com grandes protestos de estudantes pipocando pelo país. E a resposta do governo foi brutal, foi definitiva. A edição do Ato Institucional número 5, o AI-5. E o mais impressionante é que eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Existe uma gravação da reunião em que o AI-5 foi decidido e nela dá para ouvir o ministro Magalhães Pinto dizendo com todas as letras que eles estavam instituindo uma ditadura. Não há margem para dúvidas. Mas o que o AI-5 fazia na prática? Basicamente, ele rasgou a Constituição. Dava ao presidente poder absoluto para fechar o Congresso, suspendeu o habeas corpus para crimes políticos, ou seja, alguém podia ser preso sem acusação formal, e legalizou a censura prévia da imprensa, na música, no teatro. Resumindo, era o fim de qualquer garantia individual. E toda essa repressão precisava de um braço executor, né? Foi aí que órgãos como o DOI-CODE ganharam força. Eram centros de inteligência e repressão do Estado que se tornaram conhecidos e temidos como centros de tortura, para onde opositores políticos eram levados. E aqui vem um dos grandes paradoxos desse período. Ao mesmo tempo em que a repressão política se tornava mais brutal, a economia brasileira bombava. O país crescia a um ritmo impressionante. Esse período ficou conhecido como milagre econômico, movido a muito investimento estatal e empréstimos estrangeiros, e que acabou mascarando a violência política com uma sensação de progresso. E claro que o governo soube usar isso. Esse boom econômico, somado à euforia da vitória do Brasil na Copa do Mundo de 1970, virou combustível para uma campanha de propaganda nacionalista gigantesca. O lema era esse: Brasil, ame-o ou deixe-o. A mensagem era bem clara, né?
Só que essa combinação de repressão brutal e crescimento econômico não era sustentável. Uma hora a conta ia chegar. A crise econômica começou a bater na porta, o descontentamento popular voltou a crescer e o próprio regime começou a planejar um caminho controlado de volta à democracia. Quem iniciou esse processo foi o presidente Ernesto Geisel, e o plano tinha um lema muito claro. A abertura seria lenta, gradual e segura. Lenta, gradual e, principalmente, segura para os militares. Era uma transição controlada, feita nos termos deles. Essa transição teve alguns marcos. Primeiro, em 1978, o AI-5 finalmente foi revogado. Um passo gigantesco. Depois, em 79, veio a controversa Lei da Anistia. Por um lado, ela permitiu que os exilados políticos voltassem para o Brasil. Mas, por outro, e esse é um ponto de debate até hoje, ela também anistiou os agentes do Estado acusados de tortura e assassinato. Enquanto isso, a sociedade civil não ficou parada. A demanda por democracia explodiu no movimento das Diretas Já, uma das maiores mobilizações populares da nossa história. Milhões de pessoas foram às ruas para exigir o direito de votar diretamente para presidente. Apesar da pressão gigantesca, o objetivo imediato do movimento não foi alcançado. Em 1985, a ditadura chegou oficialmente ao fim com a eleição, ainda que indireta, do primeiro presidente civil em 21 anos. Mas o fim do regime não significou o fim do seu impacto, um impacto que a gente sente até hoje. Para a gente ter uma dimensão do custo humano, décadas depois, a Comissão Nacional da Verdade foi criada para investigar os crimes do período. O relatório final reconheceu oficialmente 434 mortos e desaparecidos políticos, um número que, segundo muitos pesquisadores, ainda subestima o tamanho real da tragédia. O legado que ficou é complexo. Crimes que não foram punidos por causa da lei da anistia, arquivos da época que continuam em grande parte secretos, uma polarização política que de vez em quando ressurge com força e, talvez o mais importante, uma memória histórica em disputa, uma briga sobre como esse período deve ser lembrado. No fim das contas, entender essa história é essencial para entender as tensões e os debates do Brasil de hoje. E isso nos deixa com uma pergunta que o país talvez ainda esteja tentando responder. Como uma nação consegue, de fato, curar as feridas de um passado tão dividido? Se esta análise ajudou a esclarecer um pouco mais este período tão complexo, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. É esse apoio que nos permite continuar trazendo mais explicações sobre temas importantes como este. Valeu?